1 Timóteo 3, 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra para o nosso coração. Amém? Amém. Meus irmãos queridos, como você imagina, como você imaginaria que pessoas crentes, em primeiro lugar, crentes, professos cristãos, e em segundo lugar, membros de igrejas bíblicas. Então nós estamos falando de um recorte específico, um segmento específico. Reitero a pergunta: como você imaginaria que pessoas crentes, membros de igrejas bíblicas, responderiam às perguntas abaixo? Deus muda? Como você imaginaria que essa pessoa, um professo cristão, membro de uma igreja bíblica, deveria responder a pergunta: Deus muda? Para 51% dos crentes professos, membros de igrejas bíblicas, numa pesquisa realizada por um ministério muito sério, para 51% a resposta é sim, Deus muda. Segunda pergunta: todos nascem inocentes aos olhos de Deus? Para 65% a resposta é sim. O Espírito Santo é uma força e não uma pessoa? Para 34% a resposta é sim. Essa eu não coloquei no seu resumo. O Espírito Santo pode me mandar fazer uma coisa contrária ao que está escrito na Bíblia? Para 11% a resposta é sim. Cultuar sozinho ou em família é um válido substituto, um equivalente válido para congregar-se? Eu espero que você tenha pensado não, mas para 25% a resposta foi sim. Todo cristão tem obrigação de fazer parte de uma igreja local? Bem, os 25% que disseram que não para a pergunta anterior, certamente já estão inclusos nesta. E ainda mais alguns. Na verdade, repito, essa pesquisa foi feita por um ministério muito sério. Foi um trabalho feito de maneira muito cuidadosa. Mas para 28% a resposta é que não é necessário, não é uma obrigação para um cristão, é uma opção para o cristão ser membro de uma igreja local. Eu trago esses dados aos irmãos porque aumenta, ano após ano, o número de pessoas que são crentes professos, membros de igrejas bíblicas, que confundem verdade com sinceridade. Vamos entender. Sinceridade é quando alguém está expressando sem nenhuma ressalva os sentimentos do seu coração ou o que pensa sobre uma determinada situação. Sinceridade é quando uma pessoa é transparente sobre como ela se sente, ou como ela pensa, ou como ela se posiciona em determinada situação. No mundo no qual nós vivemos, isto reduzido em especial para o âmbito do sentimento, é confundido com verdade. E eu não quero ser filosófico demais aqui não, nós estamos no domingo de manhã e começo do ano ainda. Não quero ser filosófico demais, mas é simplesmente isto. Nós confundimos, a nossa geração e a nossa sociedade de maneira geral confunde e acha que conquanto alguém esteja fazendo aquilo que está no seu coração, sem hipocrisia, sem fingimento, que isto é a verdade e que isto é suficiente. Evidentemente, não estou querendo ser filosófico aqui, meus irmãos, não. Evidentemente, à luz da Bíblia Sagrada, isto não é somente uma falsidade, como é uma loucura.
O nosso coração não é um bom guia. Sermos guiados por nosso coração é sermos guiados numa péssima direção. E ao mesmo tempo, por mais que, aqui eu penso que estamos entre cristãos professos de uma igreja bíblica, parece que persiste, no fundo, em algum nível do nosso psicológico, a ideia de que as intuições do nosso coração são válidas. E de que se o coração nos impulsiona em determinada direção, isso pode confiar que é certo. Incrível. Como as raízes dessas coisas vão lá no fundo se estendem ao profundo do nosso psicológico, do nosso emocional. A Bíblia fala de verdade. O texto que você acabou de ler, o texto que dá início à nossa meditação, fala da igreja local como sendo a coluna e a firmeza da verdade. E quando a Bíblia Sagrada fala de verdade, ela não está falando dessa subjetividade individual. Tanto isso é verdade que você já ouviu muitas vezes a seguinte expressão de uma ou outra forma, que cada pessoa tem a sua verdade. E que isso, em determinada situação, postulado, sentimento, ideia, posição, é a verdade dele ou é a verdade dela. Ou seja, para provar o que eu estou dizendo, a confusão entre sinceridade e verdade. Na Bíblia, a verdade ela é objetiva. Nós veremos alguns adjetivos da verdade, conforme a Bíblia diz. Ela é objetiva, ela é autoritária, ela é revelada, ela é dada por Deus. Mas isso para daqui a alguns minutos. Apenas mais uma ressalva inicial. É interessante ainda mais uma característica do nosso tempo. A ideia de que qualquer declaração absoluta, qualquer declaração sem ressalvas, qualquer afirmação positiva, isto é, absoluta, é vista como sendo sinônimo de arrogância. E as pessoas acham que alguém declarar absoluto em qualquer coisa é algo típico de alguém arrogante, de alguém altivo. E que a incerteza é uma característica da humildade. Já observou isso ao seu redor? Pensa-se que a incerteza é uma característica da humildade, que a pessoa humilde, ela não tem muita certeza das coisas, pode ser que sim, pode ser que não, talvez seja, talvez não seja. Isto, aos olhos do nosso tempo, de maneira comum, de maneira difusa, é humildade. Realmente, se tem uma coisa que o nosso tempo precisa de dicionário, precisa reaprender as palavras, o que elas significam e o que as coisas são. Mas fecha parênteses. A ideia de humildade como sendo incerteza é ainda mais absurda, porque se você conhece a verdade, e nós veremos as características da verdade segundo a palavra de Deus, se você conhece a verdade, não é possível você ser incerto a respeito dela. A arrogância é ser incerto sobre uma verdade revelada por Deus, porque é a mesma coisa que dizer, não, Deus disse isso, mas eu não tenho muita certeza do que Deus disse, eu prefiro não botar toda certeza ou toda confiança nisso. Isso é arrogância, isso é altivez, não é humildade. Humildade, pelo contrário, é se submeter a uma autoridade, isso é humildade. Deus disse, então eu vou aquecer, eu vou aceitar o que Deus disse, eu vou me conformar ao que Deus disse. Isso sim é humildade. Inclusive, sem ressalvas, inclusive sem hesitações. Recapitulando para iniciar. Exatamente porque existe uma ideia no nosso tempo de que você deve encontrar a verdade por você mesmo. Essa ideia é falsa, direi mais, é uma ideia satânica. A ideia de que você tem o direito, que você tem mais do que o direito, a liberdade de construir a sua própria verdade. E que você pode procurar a verdade e você vai encontrá-la aqui um pedaço, ali outro pedaço. E à medida que você for juntando as coisas, você vai construir. Essa ideia vem lá do Éden. Vem lá do Éden, quando disse a serpente à mulher, sereis como Deus. Nós veremos isso daqui a alguns domingos, no domingo à noite, que o que ela almejava era estar autônoma, em vez de dependente de Deus. Em síntese, o espírito de autonomia do nosso tempo, e esse espírito que foge de qualquer coisa fechada e definida, não é uma virtude, não é virtuoso nem bom, nem tampouco com qualquer uma das máscaras, enfeites e adjetivos que se usa. É algo terrível.
espiritualmente terrível. E nós encontramos, volta ao texto, que a igreja de Deus é a coluna e a firmeza da verdade. Vamos entender biblicamente o que é verdade. Nós precisamos entender. Biblicamente falando, Deus é a verdade. Está revelado pelo Senhor em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Ele é a rocha, veja bem este versículo, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Você já pode ter encontrado pela internet, ter tropeçado, ou ter encontrado essa pedra de tropeço na internet, que diz assim, a partir de João 14,6, quando o Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, posta-se o versículo e diz, a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. Não existe coisa mais século 21 do que isso. É a maior fuga que existe da objetividade para transformá-la em algo elástico, subjetivo e indefinido. Dizer a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. Mas qual pessoa? Qual pessoa? A pessoa de Jesus Cristo? A pessoa de Deus Jeová revelado na palavra? A pessoa do Deus Altíssimo, do Deus Eterno? Ah, sim, então esta pessoa. Esta pessoa. Deus é a verdade, o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em alguma maneira, isto implica pelo menos em uma coisa, que quem diz a palavra final sobre as coisas é Deus e não o homem. Que quem separa o bem do mal, a bênção da maldição, a treva da luz, a morte da vida, é Deus e não o homem. O que recai novamente fora do espírito do nosso tempo, que acredita que a verdade é aquilo que afaga o nosso coração. Não. A verdade é Deus. Deus é a verdade, corrijo-me. E Deus é a fonte da verdade, revelando-a em sua palavra. Se Deus é a verdade, porém Deus é eterno e infinito, tão maior do que nós que nunca poderíamos imaginar, como nós poderíamos ter acesso? Como nós poderíamos, existe algum caminho, alguma escada que sobe até onde Deus está, para que nós possamos ouvir de Deus a verdade? Nada. Se Deus não quiser, este é o ponto, se Deus não quiser revelar, se nós ficaríamos, irmãos, se Ele não tivesse tido esse desejo gracioso em seu coração de se revelar, nós estaríamos na completa escuridão. Cada um de nós ia andar por aí, para lá, para cá, achando que a vida é de um jeito, que Deus é de outro jeito, que as coisas são assim, que as coisas são de outro jeito. Nunca haveria nenhuma concordância. Talvez alguém poderia convencer os outros das suas ideias, mas nunca mais do que isso. Deus é a verdade, Deus revela a verdade. Deus revela a verdade. Domingo que vem eu vou pregar um pouco sobre isso, um pouco mais sobre isso, mas o ponto principal hoje, domingo que vem, é o mesmo. Deus revela a verdade. Disse o Senhor Jesus em João 17:17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Este versículo é tão importante e tão carente de ser redescoberto em nosso tempo. Note o que disse, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Outro texto de igual ideia, 2 Samuel 7:28, que está aí no seu resumo. Agora, pois, Senhor Deus, Tu és o mesmo Deus e as Tuas palavras são verdade. Algumas vezes, meus irmãos já me ouviram subir ao púlpito e tomar a Bíblia em mãos e usar 3 adjetivos com a letra I para descrever a palavra de Deus. Eu digo frequentemente que a Bíblia Sagrada é inspirada. Vocês aprendem, bonitos. A palavra de Deus é inspirada, infalível e inerrante. Há muitos outros adjetivos que nós poderíamos usar. Como os 3 são com a mesma letra, é fácil de a gente memorizar, é mnemônico. A palavra de Deus é inspirada, infalível e inerrante. Então nós estamos fazendo algumas afirmações, como as afirmações desses versículos que nós acabamos de ler. As palavras
Jesus, a tua palavra é a verdade. E mais adiante em 2 Samuel, quando diz, e tuas palavras são verdade. Decorre disso, em terceiro lugar, que Deus dá à palavra dele a autoridade da verdade. Veja como isso é importante, meu irmão querido, para o tempo no qual nós vivemos. O Salmo 119, versículo 151 diz, tu estás perto, ó Senhor, e os teus mandamentos são a verdade. Então Deus é a verdade. Deus revela a verdade em sua palavra, Ele é a fonte da verdade, e a palavra que vem de Deus tem toda a autoridade da verdade. Meus irmãos, isso aqui é uma refeição colossal para você meditar, para a sua alma estar bem fortalecida e bem nutrida. O espírito do nosso tempo contradiz de maneira aberta ou sutil a palavra de Deus. Relança a Escritura Sagrada no poço da antiguidade, e quantas vezes você já ouviu ideias do nosso tempo serem justificadas dizendo que a Bíblia é um livro muito antigo, ultrapassado e que não tem voz no mundo moderno. Deus é a verdade, a fonte da verdade revelada em sua palavra, e dá à sua palavra essa autoridade. Ou seja, existe algo que verifica a verdade. Há uns 60 anos atrás, um neuropsicólogo genial, por sinal, identificou como o comportamento humano, do ponto de vista orgânico, varia quando a pessoa está mentindo. A pulsação sobe um pouquinho. Algumas coisas, a respiração, pouco, mas perceptível. E esse neuropsicólogo brilhante criou então os sensores que ficam grafando ali um papel, marcando o comportamento do corpo daquela pessoa enquanto ela está sendo arguida. E depois você puxa aquela folha e você vê. É o detector de mentiras, já ouviu falar? Brilhante, não é? Ele vai fazendo perguntas, qual o seu nome? Onde você nasceu? Perguntas óbvias. Ele está calibrando como a pessoa se comporta quando está falando a verdade. Como é a respiração, como é o batimento cardíaco. Aí depois ele faz perguntas bem específicas, e a agulha dispara lá em cima. Supostamente algumas mentes muito frias conseguem contornar essa máquina, mas isso é uma exceção. Deus nos dotou de antemão do detector da verdade. O homem criou algo que pode ser burlado por sinal e identifica o comportamento mentiroso. Deus nos dotou do verificador da verdade, a palavra de Deus. A palavra de Deus, veja a ressalva que eu fiz, quando corretamente lida. Não basta você pegar um versículo, pregar em algum lugar, colar algum versículo descontextualizado para dizer alguma coisa. Aliás, eu recebi alguns anos atrás a imagem, meio absurda por sinal, mas você vai entender, de um pregador do falso evangelho da prosperidade, desses que enganam as pessoas, dizendo que se elas derem, elas vão ganhar, que elas têm que dar dinheiro para ganhar dinheiro da parte de Deus. E o pregador usou o seguinte versículo, esteja atento, muito atento agora. Ele pregou com base no seguinte versículo: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Tem esse versículo na Bíblia? Tem. É isso que o versículo diz? Não. O que me faz lembrar da minha querida irmã que já está no céu com Jesus, nossa irmã em Cristo que já está no céu com Jesus, que todos os dias de manhã lia um versículo a esmo. Já leu o versículo a esmo? É uma prática comum às vezes dos recém-convertidos. Abre a Bíblia a esmo, por acaso, por chance. E ao fazer isso, ela leu no começo do seu dia: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Disse, é hoje, pode se preparar que de hoje não passa. Não. Quando a Bíblia Sagrada está sendo corretamente lida, ela é o verificador da verdade.
E o exemplo notável dos crentes bereanos permanece de Atos 17:11. Foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, observe, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. A arte de interpretar corretamente a Bíblia Sagrada não é uma coisa instantânea. É algo que o cristão vai ganhando por alguns caminhos. Pela forma como se submete, a forma como se beneficia da pregação. Eu tenho encorajado meus irmãos a tomarem notas, a gente tem até provido de parte das notas para o auxílio. Não sei como funciona para ti, para mim funciona da seguinte maneira: ouvir uma pregação, embora eu seja um pregador, ouvir uma pregação para mim é muito desafiador, me distrai terrivelmente. Tentei tomar notas no celular, foi Satanás que botou essa ideia na minha cabeça, me distrai pior ainda. Então eu ando com um caderninho, está ali em cima da mesa. Você já deve ter me visto com o caderninho para cima e para baixo, eu anoto tudo. E quando estou ouvindo a pregação, eu tento ouvir de maneira ativa. Não é difícil a gente ficar com as pálpebras pesadas quando estamos ouvindo passivamente. Não é difícil a gente se distrair quando estamos com uma posição muito inerte. Então eu tomei a posição, aprendi isso com alguém, ao ouvir a pregação ativamente. Então eu estou constantemente tomando notas, fixando a minha atenção e normalmente me beneficio muito. Em segundo lugar, a forma como o cristão lê a Escritura Sagrada diariamente. Eu não posso deixar de encorajar meus irmãos a que o façam. Não posso deixar de encorajar meus irmãos a que o façam pelo bem de sua vida, pelo bem de sua casa, pelo bem do nome de Jesus Cristo, do qual você é um portador. Mas de que maneira o fazemos? Meus amados irmãos, ter tanta coisa em nossa mão, tanta bênção, tanta instrução, tanta sabedoria, que tesouro inigualável a palavra de Deus. Mas permanecemos sem nos beneficiar de todo esse tesouro. Não. Nós nos beneficiamos desse tesouro quando procuramos ouvir e conhecer o Senhor na página da sua palavra. Da mesma maneira como eu falo, tomar notas, irmãos, eu encorajo você a anotar a sua Bíblia, não tenha dó. Uma Bíblia ela é para ser gasta, viu? Se você tem uma Bíblia há muitos anos, ela está novinha, não é bonito. A Bíblia é para ser gasta, é para ser lida, é para ser estudada, é para ser anotada, é para ser rabiscada, é para ser um livro no qual você vai se focar, você vai se mergulhar na palavra de Deus. Feliz, você é bem-aventurado inclusive, porque você faz parte de uma igreja que oferece não uma escola bíblica dominical, já dei outro nome aqui, a igreja oferece uma universidade bíblica dominical, onde você pode verdadeiramente sair do superficial para o profundo e conhecer de maneira significativa, real, a palavra de Deus. Você perceberá a diferença, você perceberá. E dessa maneira a gente aprende a ler a Bíblia de verdade, a ler a Bíblia corretamente, como Deus nela se revela a nós. Então os postulados iniciais que eu estou fazendo a verdade existe, graças a Deus por isso. Há verdade no singular. Deus é a verdade. Ele é quem dita por fim, Ele é quem separa a verdade do erro. E Deus é tão misericordioso de nós, que Deus não nos deixa no escuro. Deus nos dá a sua palavra, Deus se revela a nós. Esta palavra de Deus, portanto, quando nós a conhecemos corretamente, torna-se o perfeito discernidor, o separador, o verificador entre a verdade e a mentira, entre o acerto e o erro, entre a luz e as trevas, a vida e a morte, o bem e o mal. Consulte um versículo que não está aí, depois nós voltaremos ao texto inicial, que está no livro de Isaías, capítulo 8. Disse eu, o livro de Isaías, capítulo 8. Lembre-se, ao lermos esta referência para concluir o primeiro ponto da mensagem, que Isaías viveu cerca de 700 anos antes de Jesus Cristo. Ao tempo em que ele viveu, o Antigo Testamento tinha ainda menos livros, houve muitos profetas que vieram depois de Isaías, ou seja, o que havia de revelação escrita da parte do Senhor era um volume menor. Havia, é verdade, meios extraordinários pelos quais Deus podia ser excepcionalmente consultado no tempo do tabernáculo. Deixa isso para uma outra mensagem.
Mas havia também tentativas humanas. Havia tentativas humanas de deduzir por meio de superstições, por meio dessas coisas que existiam naquele tempo e continuam existindo até hoje. E é exatamente disso que Isaías vai falar no capítulo 8, versículo 19. Quando, pois, vos disserem, consultai, os que têm espíritos familiares, e os adivinhos que chilreiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á aos mortos. Note versículo 20. À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Havendo naquele tempo as invenções dos homens, que sempre houve e ainda há, disse, é isto que vocês procurarão? Não. À lei e ao testemunho, isto é, recorreremos à palavra de Deus, e se eles não disserem assim, se a postura for outra, é porque não há luz neles. E o dito permanece para o nosso tempo. O texto que lemos inicialmente em 1 Timóteo diz que a igreja do Deus vivo é a coluna e a firmeza da verdade. Se você pensou na palavra coluna como sendo a nossa referência comum de engenharia do nosso tempo, como sendo os pilares que dão suporte a uma laje, a um prédio, apague isso da sua mente. É por isso que eu deixei a imagem aí no resumo da pregação. A palavra coluna, stilos, viu? Você que é estiloso. Em grego, stilos, a palavra coluna, é o nome de um obelisco. A ideia não é de algo estrutural, nem de uma construção nesse sentido, até porque naquele tempo não existia esse tipo de construção. A ideia é a de um monumento que era erigido para celebrar. Quando voltava um comandante vitorioso, o povo construía um obelisco para comemorar aquela vitória. Normalmente esses obeliscos do mundo antigo tinham algumas características relativamente interessantes. Primeiro, quanto maior a vitória, mais alto o obelisco. Então, se você visse um obelisco de uns 4 metros de altura, é porque foi um negócio assim comum, não foi grandes coisas. Por isso que os imperadores romanos, com aquela vaidade megalomaníaca deles, mandavam fazer obeliscos de 30 metros de altura, que caíam em cima de alguém, 40 metros de altura. E sempre a geração seguinte tinha que fazer um maior, não é verdade? Outra característica desses obeliscos é que se escrevia neles, em todas as faces, a história da campanha. Onde foram as batalhas? Quão difícil foi a batalha? E havia um gesto particularmente tocante. Não era raro escrever os nomes dos que deram a sua vida, como uma memória. Escrever os nomes dos que deram a sua vida como uma memória por aqueles que morreram no confronto. A ideia que o apóstolo Paulo está trazendo, irmãos, tem a ver com a missão da igreja. Quando diz que a igreja é a coluna da verdade, entenda bem, não é, pelo menos aqui nesse ponto não, que a igreja sustente a verdade, ou que a verdade dependa da igreja para ter na igreja seu apoio. Não. O texto está dizendo que a igreja mostra, veja bem, a igreja fiel, a igreja bíblica, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela mostra a verdade para o mundo. Assim como o obelisco era uma declaração de uma vitória, assim como o obelisco era um marco de algo grande que aconteceu, a igreja do Senhor Jesus Cristo é um monumento. Veja bem, a igreja do Senhor Jesus Cristo é um monumento à vitória de Jesus por nós na cruz e na ressurreição. Ela conta uma história. A igreja conta uma história. Ela conta a história de Jesus Cristo, primeiro de tudo, mas parece que na cabeça de muitos cristãos existem 2 tempos: Jesus e eu hoje. E um grande vazio, um grande vazio no meio dessas 2 coisas, entre mim e Cristo, que eu não sei o que se passou. Uma aula aqui da Escola Bíblica Dominical, aqui da igreja, que eu assisti alguns domingos atrás, o irmão que estava dando aula provava exatamente isso. A maioria de nós sabe o nome dos seus avós. Você sabe o nome do seu bisavô? Você sabe o nome do seu tataravô?
Você sabe o nome do seu tataravô? Fala igual o Chaves agora, 14 tatas. Faz parte da nossa cultura de maneira geral. A nossa cultura não tem muito disso. A gente lembra o nome, repito, não é a maioria das pessoas que sabe o nome do bisavô. Não é a maioria que sabe o nome do tataravô. Nossa história é curta. Nossa história é curta. Parece a mesma coisa. Nós, como cristãos, temos Jesus, morreu por nós, ressuscitou, e nós aqui no tempo de hoje. Sabe o que é isso, irmãos? Não quero falar de maneira deselegante, mas a palavra é: isso é superficialidade. Superficialidade. Desconhecemos e não nos importamos. Se quem veio antes de nós teve algum valor, parece que não. Entende o que eu estou dizendo? Faz sentido para você? O obelisco, a coluna, o monumento que conta uma história, que declara uma verdade, que mostra algo, que exibe algo. É a igreja bíblica mostrando Jesus Cristo, a sua obra de salvação, e não somente. Depois de Jesus Cristo vieram os apóstolos, e depois dos apóstolos vieram os pais da igreja, e ao longo dos séculos houve tantas e tantas conturbações e crises e heresias e desvios, mas houve também santos que seguraram as cordas com força, ao custo da própria vida, quantas vezes, para permanecerem fiéis, e por causa deles nós, fiéis à palavra de Deus. E o que em última análise nos coloca em choque. Se a igreja é a coluna da verdade, quer dizer que isso nos coloca em choque com as ideias do mundo, as ideias, os valores distorcidos e pervertidos do mundo. O que me faz pensar se por debaixo daquela aparente humildade de incerteza, não sei, pode ser que seja, talvez não seja, não existe aquilo que está lá em João capítulo 12, versículo 43, dos sacerdotes que deixaram de seguir o Senhor Jesus, e a palavra de Deus diz: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. A figura da coluna da verdade tem a ver com a missão da igreja. A igreja marcando como um símbolo, a igreja como um sinal das verdades de Deus, como um sinal da obra salvadora de Deus. Mas o texto diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Frequentemente um obelisco como esse da imagem que eu coloquei aí para os irmãos, tinha uma base necessária para suportar a carga do monumento que vinha sobre ele. E agora ele coloca as duas imagens diante de nós, a igreja como a coluna, isto é, o obelisco, e a firmeza, a base da verdade. Agora, você sabe que existe, escute-me bem, existe uma ideia errada, obviamente, mas muito comum. A religião principal aqui do Brasil defende isso abertamente, de que a Bíblia não tem autoridade sobre a igreja, porque a igreja que fez a Bíblia. Já ouviu falar isso? Foi a igreja que fez a Bíblia. Portanto, a Bíblia não tem autoridade, como pode? Vamos desembanar isso aqui, principalmente porque o texto diz: a igreja é a firmeza da verdade, então está certo. Não está. Primeiro porque a igreja não fez a Bíblia. Primeiro de tudo, isso é obviamente errado, porque o Antigo Testamento já existia por séculos antes de existir uma igreja no mundo. Em segundo lugar, porque os autores do Novo Testamento, os apóstolos, também viviam antes das igrejas. As igrejas fizeram reconhecer, admitir a palavra, não dar autoridade a ela. Mas esclarecido isto,
O que é que o texto realmente diz quando diz que a igreja é a firmeza da verdade? Novamente, irmãos, o texto tem a ver com a missão, com a postura, com a face da igreja perante o mundo. Isto é, se a verdade que nós afirmamos, a coluna que nós projetamos e levantamos perante o mundo tem sustento na nossa vida. Tem sustento na nossa vida, isto é, se a forma como nós vivemos nossa vida diária, em santificação, em obediência, em zelo para com as coisas de Deus, dá sustento à verdade que nós proclamamos. Não existe nada mais capaz de desmanchar tudo diante dos olhos de uma pessoa, do que quando um crente que afirma a palavra de Deus cai em contradição e mau testemunho, não é verdade? Como gosta o nosso tempo, a fofoca rasa, até a mídia, que é terrível nisso, quando pega uma oportunidade de desfazer, de desmanchar tudinho. A ideia é a vida que dá sustento à verdade que está sendo proclamada. Proclamamos algo sobre Jesus Cristo e isso encontra reflexo, melhor dizendo, confirmação em nosso procedimento, em nossa vida diária. Ou seja, não é suficiente saber as respostas certas. Em 2002 eu tinha 11 anos de idade, estava na 5ª série, hoje chama, nem sei o nome que dá mais, agora é 6º ano, não é isso? Eu vou continuar falando 5ª série pelo resto da vida. Em 2002, eu tinha 11 anos, estava na 5ª série, e foi a primeira vez na vida em que a matemática se tornou uma coisa interessante. Eu achava muito chato, era muito fácil, era muito bobinho, não é verdade? Aritmética, divisão, multiplicação, um negócio assim, não tem graça. Aí começaram a me apresentar um outro mundo, frações, abstrações, por sinal. Foi quando eu tive a primeira noção bem básica de polinômios, aquilo. Por sinal, não sei se você gosta, mas eu acho legal demais. Fecha. Mas fato é que aos 11 anos de idade, eu ainda não era convertido. E meu professor de matemática, ele fazia uma coisa tremenda com a gente. Porque como você tinha que desenvolver os polinômios, ele dava, veja bem, ele dava a resposta a qual você tinha que chegar na equação. Ele dava o problema e a resposta. Ele queria que a gente desenvolvesse do problema até a resposta. E determinada equação, eu fiz várias vezes, e eu nunca chegava na resposta certa. Sabe o que eu fiz? Eu não era crente, gente. Então eu fiz alguma coisa dissimulada ali no meio, de maneira que, muito embora a minha conta não dava aquele resultado, no final dava. Entendeu? Eu ainda não tinha me arrependido, irmão, dos meus pecados. Por sinal, quanta vergonha quando o professor entrou na sala no dia seguinte e disse: ei, tanto, mas tanto, dá tanto? Ele me perguntou. Eu nem tinha me ligado que era esse o golpe que eu tinha tentado dar nele na prova. Eu falei, claro que não, dá tanto. Ele, é. Então olha aqui, ó. Não basta saber uma resposta certa. No caso, eu tinha a resposta certa, eu não sabia chegar nela. Nós sabemos a resposta sobre um monte de coisas. Não, irmãos. Deus deseja que nós conheçamos a verdade da sua palavra, não de maneira apenas teórica. Veja, por exemplo, eu tenho certeza que meus irmãos aqui, um grupo perfeitamente ortodoxo e bíblico, ninguém aqui tem qualquer dificuldade quando nós perguntamos sobre a natureza divina. 3 pessoas, um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sabemos isso. Mas e na prática? Isto representa que Deus, embora seja infinito, absolutamente infinito, deseja ser conhecido do nosso coração. Eu já disse várias vezes, se alguém fosse inventava uma coisa mais simples do que isso. Não, é porque Deus quer que nós o conheçamos pessoalmente, como Deus que nos ama, o Deus da nossa salvação.
Podemos saber, aliás, um monte de coisas perfeitamente na teoria. Não, Deus deseja que estas coisas tenham um sentido real em nossa vida, principalmente nossa vida com Ele. Você pode ser perfeitamente juramentado ortodoxo e dizer que a Bíblia é inspirada, infalível e inerrante, e ela permanecer fechada. Você não é um herege teórico, mas ela permanece fechada, fechada no móvel. Quando você chega na igreja no domingo, você põe em cima do móvel e fica lá até o domingo de manhã, quando você apanha de novo para vir para a igreja. Não é um herege teórico, mas talvez só nesse nível. Não, Deus deseja que o conheçamos. Direi, Deus deseja que o conheçamos. Deus se revela para ser conhecido. Deus revela a verdade para a verdade ser conhecida. E Deus revela a verdade para ser conhecida e para que nós tenhamos a graça de viver conforme a verdade. Isto é ser coluna e firmeza da verdade. Conhecer a verdade, amar a verdade, crer na verdade, compreender a verdade, pregar a verdade, ensinar a verdade, viver a verdade. Viver a verdade. Eu estou começando por aqui, irmãos, porque hoje e ao longo dos domingos de manhã esse ano, eu tenho uma proposta para o púlpito da igreja. A cada domingo nós vamos olhar juntos um dos capítulos da declaração doutrinária, da confissão de fé da nossa igreja. Mas eu receava fazê-lo se caísse em mera teoria. Eu desejava antes, a cada domingo, que a gente olhasse aquilo que já foi escrito, aquilo que nós subscrevemos como aquilo que cremos, mas entendendo o que isto representa de maneira prática e real para nós que somos crentes. O que é ser a coluna e a firmeza da verdade? Eu faço 4 afirmações aí para concluir. A primeira, a verdade não é construída nem descoberta. A verdade é revelada. Não é uma construção, um pedacinho aqui, uma dedução acolá, um raciocínio, uma lógica, uma especulação, uma teoria, a soma dessas coisas. A verdade não é construída, a verdade não é descoberta, a verdade é revelada. Não é necessário, em segundo lugar, reconstruir a verdade a cada geração. É por isso que eu coloquei essa imagem, tanto no seu resumo quanto no boletim. Sobre documentos de fé, credos, confissões de fé, qual é o uso? Mais do que o uso, a necessidade disso. Não são complementos da Bíblia, eu disse isso bem claro na página 1. A Bíblia não precisa de complementos, a Bíblia é perfeita. Mas eu não sou. Eu sou imperfeito. Eu posso ler a palavra de Deus que é perfeita, e por ser tão imperfeito quanto eu sou, eu consegui me desviar, eu consigo entender errado, eu consigo incompreender aquilo que está revelado na palavra de Deus. Veja que coisa! Então nós usamos credos e confissões de fé para nos guardar, e são balizadores de que a gente venha a se desviar. Então, é isso que as duas imagens mostram. Quando alguém parte da Bíblia por si mesmo, sem credo, sem confissões de fé, tentando reconstruir a verdade sozinho, meus irmãos, pobres de nós, como é possível que a gente venha a bater fora? Mas quando a gente olha para aquilo, o tesouro dos que vieram antes de nós, eles não viveram em vão, eles não lutaram em vão, eles não morreram em vão. Então isso nos guia, isso nos conduz. É o mapa que os pais deixaram para nós, os filhos, para que a gente não erre o caminho. Terceira colocação, precisamos aprender, mas aprender o quê? Aprender a compreender. Não basta saber a resposta certa. E precisamos aprender o quê? A viver conforme a verdade. Uma afirmação sobre Deus. Se você crê na palavra de Deus, então você crê que Deus é soberano, sim? Sim. Se você crê na santidade de Deus,
e na incorruptibilidade. E esta é uma palavra grande para dizer que o mal não chega em Deus. Deus não pode ser corrompido, Deus não pode ser tirado da sua perfeição. Então você, consequentemente, é apenas lógica, crê que Deus é digno de confiança, sim? Então você crê que Ele é soberano, você crê que Ele é confiável. Mas com que frequência nós falhamos em descansar? E com que frequência nós falhamos em confiar no Senhor, não é verdade? Talvez isso seja algo diário. Haveria algum antídoto? Sim, conhecer a Deus. Conhecer mais a Deus. Conhecer Deus como Ele deseja ser conhecido. Conhecer a Deus como Ele em Sua palavra se revela a nós. É pelo conhecimento de Deus que nós usufruiremos de comunhão com Ele e pela comunhão com Ele viveremos bem. Teremos até a paz de poder confiar no Senhor. Ou seja, a fim de que eu dê conclusão à mensagem, nós estamos desejando propor aos irmãos uma caminhada em que nós vamos conhecer melhor aquilo em que cremos, mas conhecer melhor com vistas a melhor compreender, com vistas a melhor viver, segundo a palavra do Senhor. Longe de nós que isso seja algo tão somente teórico, aliás, longe de nós que qualquer coisa de nosso cristianismo seja somente teórica. Tudo em nossa vida deve repercutir a glória de Deus, porque Deus que nos pôs juntos diz que nós somos, para a glória do nome dEle perante o mundo, a coluna e a firmeza da verdade. Agora, antes de eu orar, é um papel muito elevado, não acho? Pensar que uma posição tal como esta tenha sido dada, talvez os anjos cumpririam melhor esse papel. Só que anjos não são salvos. Anjos não conhecem o perdão. Anjos não conhecem a santificação. Anjos não conhecem arrependimento. Anjos não conhecem fé. Essas coisas pertencem aos pecadores mesmo, aos pecadores reconciliados com Deus por meio do sangue de Jesus Cristo. A coluna e a firmeza da verdade. Vamos orar. Tu declaras, ó Deus, em Tua palavra, que nós, esta Tua igreja, somos a coluna e a firmeza da verdade. Deus, é uma posição tão grande, Senhor, e uma responsabilidade tão grande. Pedimos então, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor dê graça a estes Teus servos, a fim de cumprirmos, ó Deus, com o auxílio do Senhor, um papel tão elevado, Deus. Dá aos Teus servos, ó Deus, a Tua graça e a Tua bênção, a fim de que esta igreja, neste tempo, Deus, um tempo particularmente difícil e confuso, pois estamos vivendo os últimos dias, Senhor, que o Senhor nos dê graça para neste tempo sermos fiéis ao Senhor. Sermos fiéis, ó Deus, à Tua palavra. Sermos fiéis, ó Deus, em guardar a Tua palavra e transmiti-la à próxima geração. Sermos fiéis, ó Deus, em pregar e, sobretudo, viver a Tua palavra. Ó querido Deus, tem misericórdia do Teu povo nas nossas fraquezas, Senhor, nas nossas limitações. E dá, Senhor Deus, crescermos na Tua palavra. Crescermos diariamente, buscando o Senhor, ó Deus, e tendo comunhão contigo. Ó misericordioso Deus, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor nos tem amado com grande e poderoso amor, a ponto de oferecer sobre a cruz o Teu Filho como sacrifício pelos nossos pecados, para nos salvar e para nos perdoar. Ó Deus, damos-Te graças e louvores. Chegando ao término deste culto, pedimos que o Senhor continue a nos guardar, ó Deus, na Tua presença ao longo deste dia. Seja, Deus, um dia de descanso, um dia de comunhão familiar com os amigos, com os irmãos. E desde agora prepares nosso coração
para regressar a esta casa ao fim deste dia, para mais uma vez te adorar e mais uma vez meditar na tua palavra. Obrigado, ó Deus, nós te louvamos em nome de Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo seja com os servos de Deus a cada dia, até o bendito dia a partir do qual estaremos para sempre com Jesus. Que assim seja, em nome de Jesus, o povo de Deus diz amém.